E então, futuro melhor estudando com a filha. Aquele dia, o presidente chegou em casa mais cedo. Havia combinado de estudar com a filha mais nova. A mãe se encarregava da matemática, física e química e ele de história e línguas. A menina já o esperava com o caderno aberto. Então, filha, qual é a matéria? Textos fundadores e apagão primordial. E o que é que você não sabe? Perguntou o pai, presumindo que quem pede ajuda é porque sabe muito, mas não sabe tudo. Mas sei tudo, só preciso rememorar. Então, quais são e o que são os textos fundadores? Textos fundadores são um conjunto de obras axiomáticas nas quais se fundamenta a Constituição do nosso país. São 5: do poder, da liberdade, da dúvida, do Estado e da eternidade. Foram escritos, presume-se, durante o período da história conhecido por apagão primordial. O presidente ficou na dúvida se a filha sabia o que estava dizendo ou apenas se valia de sua famosa boa memória. Quem são os autores dos textos fundadores? Não se sabe. São textos anônimos, mas sabe-se, pelo estudo do estilo, do emprego do vocabulário e até por algumas incoerências, que o autor foi mais de uma pessoa, mas que todas foram mulheres, nascidas ou declaradas serem. E mesmo que algum homem tenha colaborado, foi o que há de mulher nele que possibilitou a colaboração. Provavelmente, as autoras foram muitas. O pai. Às vezes penso que pode ter sido uma pessoa só. Duvido, afirmou a filha. Vamos em frente, apontou o pai, educador amador. E o que foi o chamado apagão primordial? O apagão primordial é o período da história do qual nada se sabe, apenas que aconteceu. Começou com a chegada do fascismo ao poder e terminou em algum momento depois, quando o nosso país já era outro, diferente e derivado do anterior. Qual era o nome do país anterior? Brasil. E como é possível que não se saiba nada sobre um período da história, ainda mais considerando que se sabe tudo quanto ao que aconteceu antes? Respondeu a filha. Mistério, pai. Não nos chegou registro algum de tudo o que aconteceu no período. Nenhuma foto, nenhum fotograma, nenhuma palavra, nenhuma narrativa, nenhum fóssil, nenhuma digital. Sabe, filha, acredita-se que todos os registros foram destruídos para poupar as gerações vindouras da narrativa de um tempo de horrores inimagináveis. Horrores de guerra. O pai, então, sofreu com a lembrança de que, quando jovem, aí pela idade em que a filha estava, compreendeu que o país onde nascera havia emergido da caótica decadência desgovernada de um país anterior. Por quê? Se pode afirmar com certeza que os textos fundadores foram escritos durante o apagão primordial. Deu o pai sequência aos estudos da filha. Por ser essa a única possibilidade. Eles não existiam antes e existem desde o começo do futuro. Só podem, portanto, ter sido pensados em algum momento durante o apagão. O pai se lembrou de algo que o impressionou desde quando aprendeu. Os textos fundadores nos chegam por comunicação oral. Foram só depois deitados em papel, quando o futuro havia começado e o nosso país já era o que é hoje. Exatamente, pai. E filha, como é conhecida a última geração dos que atravessaram os anos do apagão primordial para os primeiros do futuro já iniciado? Ah, pai, isso não vai cair na prova. Geração dos silenciosos, chamados assim porque nunca falaram nada do que sabiam para os seus filhos, nem netos, nem bisnetos. Guardaram com eles o que os seus pais, avós e bisavós lhes tinham contado. Por que, pai, terão se mantido nesse silêncio tamanho? Não se sabe, mas deduz-se que seja pela mesma razão que as gerações anteriores apagaram todos os registros do que aconteceu nos anos do apagão primordial. Mas, pai, e o restante do mundo, como é possível? Dizem os historiadores que o Brasil vivia num total isolamento, ninguém queria saber dele e ele a ninguém conseguia sensibilizar. Mas é mistério. Apenas observando o que se passava em outros lugares do planeta, quando do advento do último fascismo brasileiro e da primeira publicação dos textos fundadores e da Constituição, é que se pode supor que o apagão primordial deve ter durado mais de século e meio, mas menos do que 2. Agora chega, pai, não tem que esmiuçar os textos fundadores? Não, só tem que saber por alto. Por alto? 12 anos, pai. Tenho 12 anos, esqueceu? Ainda vou estudar esses textos até me formar. É verdade, filha.
A menina deixou o pai e foi para a sala de estar e ligou o rádio. A novela já tinha até começado. A mãe e as irmãs mais velhas vieram se juntar a ela. Logo depois, o pai veio também e uniu-se ali na sala toda a família. O capítulo prometia ser eletrizante. O anterior havia terminado sem terminar. Mas o presidente deu pouca atenção ao que ouvia. A memória do seu tempo de escola o havia drenado toda a energia que ele ainda tinha depois de um longo dia de trabalho e de família. Tantas lembranças que ele até adormeceu na poltrona, distraído do presente. Sonhou com todas as suas antecessoras e riu sonhando com a desimportância de ser ele a primeira pessoa declarada do gênero masculino a ser presidente de um país em mais de 100 anos.